Olá! Eu vim apresentar para vocês esse livro aqui maravilhoso, que é conhecido ali como os livros da Rose, né? Basicamente, esses livros da Rose, eles são muito famosos e conhecidos porque eles vão traçar gráficos bíblicos, mapas e linha do tempo. E é pela Rose Publicações. Então, esse livro aqui em especial é uma edição expandida do 10º aniversário. E é um livro que tem bastante pessoas que adquirem, porque ele traz ali uma facilidade para você estudar as escrituras, né? Olha como a capa dele é muito bonita. Quando a gente vem aqui atrás, né, tem alguns detalhes e algumas informações. Como vocês podem ver, ele por dentro é a espiral. E bem aqui, basicamente, a gente vai ver que está escrito assim, novo, né, que é a edição de 10 anos do livro mais vendido de gráficos bíblicos, mapas e linhas do tempo, que são reproduzidas aqui pela Rose. Lembrando que muitos outros gráficos, mapas e linhas do tempo, para o seu estudo bíblico, lições de escola bíblica dominical, uso pessoal, também ajuda, basicamente, muito esses professores, porque com isso aqui também dentro desse livro. E lembrando que muitos gráficos bíblicos, mapas, desenhos e linhas do tempo apresentados neste livro estão disponíveis individualmente como gráficos de parede ou panfletos, né? E aqui tem um site para que a pessoa ela possa visitar também, caso ela queira adquirir de forma individual. Então, basicamente, aqui a gente está traçando, né, algumas questões que tem. Só que eu vou preferir mostrar para vocês dentro, né, para não ficar uma coisa repetitiva. Então, vamos ver. A gente vai abordar sobre todos esses tópicos aqui, ok? Que está aqui atrás. A gente vai encontrar eles de qualquer forma dentro do livro. Então, basicamente, eu vou abrir aqui o livro para vocês. E, de cara, a gente já está vendo que é uma linha bíblica, né, do tempo. Um tempo, vamos assim dizer, basicamente, da linha bíblica. Então, olhando aqui para essa questão da linha do tempo da Bíblia, é uma linha dobrável. Ela é grande, né? Então, eu vou empurrá-la um pouquinho para cá, para a gente poder abrir, para que vocês possam visualizar também, porque é um mapa bíblico grande, né? Ele é dobrável, já está dizendo. Olha, e a gente já está vendo aqui que ele vai começar com a história bíblica, com a história do mundo, também com a história do Oriente Médio. E aqui a gente vê até o Reino Unido, o reino separado de Israel, época dos profetas também. É um mapa bem grande, né? Que eu não sei se vai dar para mostrar tudo no vídeo. E é um mapa dobrável. Eles também vendem, como eu falei, de forma individual, que provavelmente deve vender mais barato, porque para você poder colocar na parede. E basicamente eu vou trazer ele mais um pouco para cá também, porque eu tenho a intenção de mostrar para vocês aqui o que tem atrás desse mapa, né? É justamente aqui a visão do tabernáculo, que é narrado lá em Êxodo 25:40 e também em Hebreus 9:13. E aqui vai explicar o que seria o tabernáculo. Então aqui tem a imagem do tabernáculo lindíssima nesse livro. E eu vou fechar aqui novamente, trazer o livro um pouquinho para a parte central, para que vocês possam visualizar também. Então, basicamente, o título que a gente tem aqui é basicamente Linha do Tempo da Bíblia, né? Basicamente, como eu dei aqui para vocês, é Livro Rose de Gráficos Bíblicos, Mapas e Linha do Tempo. É da Rose Publicação. Então, vou passar, tá vendo que ele é a espiral aqui? Que facilita muito. E aqui tem, basicamente, o conteúdo que tem aqui. Eu não vou ler cada conteúdo, porque a gente já vai encontrar ele dentro do livro, para não ficar uma questão muito repetitiva, tá? Então, mas a gente pode ver aqui, por exemplo, que esse conteúdo geral ele vai contar com a visão geral da Bíblia, com o Antigo Testamento, o Novo Testamento também. E, basicamente, aqui a gente vai ter também mapas. Vai também falar do cristianismo, cultos e religiões. A gente vai ter o índice de mapas e também o índice de assuntos. Por isso que eu não vou ler aqui, precisamente aqui, porque senão vai ficar uma coisa repetida. Bom, a visão geral bíblica é como se fosse basicamente um panorama bíblico, né? E ele vai trazer aqui esse panorama bíblico. Gente, as folhas são muito bonitas, né? E aqui você tem aqui uma visão geral da Bíblia, né? Essa Bíblia aqui, por exemplo, com 39 livros e 27 livros, né, do Novo Testamento, 39 do Antigo Testamento, se trata de uma Bíblia protestante que tem seus 66 livros. Então aqui está dividido em Pentateuco, livros históricos, poéticos e de sabedoria, profetas menores, quer dizer, profetas maiores e profetas menores. Esses profetas aqui, quando fala que é maior, é porque o livro é grande, tá, desses profetas, né, porque tá dando valor ali, tipo assim, esse profeta é maior do que o outro profeta. Não é por isso, é por causa dos livros. Quando o livro é muito grande, é chamado de profeta maior, por causa da quantidade de páginas que tem o livro, tá, e não por causa do profeta em si, porque todos os profetas são iguais, eles são profetas, tá. Então, pra você saber, a gente tem aqui o Evangelho e o livro de Atos também, que basicamente entra como se fosse um livro histórico, tá. E a gente tem aqui as cartas de Paulo, né, as epístolas de Paulo e também as epístolas gerais, junto com Apocalipse, que é um livro de revelação, né. E bem aqui, como vocês podem ver, a gente tem aqui, basicamente, o Antigo Testamento. E a gente começa já com o Pentateuco. Por exemplo, aqui vai dar um panorama bíblico geral. Por exemplo, ali está dizendo, basicamente, o seguinte. O Pentateuco, por exemplo, ele contém histórias sobre a criação do mundo, o dilúvio, Abraão, Isaac e Jacó, os filhos de Israel, basicamente no Egito, né? E a gente tem também o Êxodo e o tempo que os filhos de Israel passaram no deserto antes de ele entrar na Terra Prometida. E os livros também eles registram a lei que Deus deu ao povo. Ou seja, no Monte Sinai, que estabeleceu, inclusive, regulamentos para os sacrifícios, a adoração, a vida diária. Então, o Pentateuco também, inclusive, é chamado de Torá. É basicamente o que está escrito aqui. E você vê que aqui está traçando cada livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é o Pentateuco, por isso são 5 livros, né? Pentateuco, Torá. Basicamente, o que vem aqui nesses 5 livros?
vem a respeito de quem escreveu, o que escreveu, onde escreveu, quando escreveu, por que escreveu, e o esboço, que seriam os capítulos e versículos chaves. É basicamente essas informações que vai ter em cada livro aqui dentro do panorama bíblico. E aqui a gente tem os livros históricos, vai trazer também um resuminho aqui, e trazendo toda essa questão da descrição. E aqui a gente tem os livros poéticos, né, e também de sabedoria, os profetas maiores, porque os livros são maiores, e também os profetas menores. E até a gente chegar no Novo Testamento, e a gente tem o Evangelho e Atos. Lembrando que Atos dos Apóstolos entra muito ali na questão dos livros históricos, né? E aqui faz um resumo, basicamente. E aqui a gente tem as cartas de Paulo, que seriam as epístolas, né? E atravessando aqui, a gente vai ver que a gente tem as cartas gerais, né? E o livro de Apocalipse também. E a gente tem aqui mais um, né? Livros da Bíblia, vamos assim dizer, né? Então aqui ele é dividido em leis, história, poético, profetas maiores, né? Profetas, melhor, aqui seriam os profetas maiores, aqui seriam os profetas menores, o Evangelho, né? Livro histórico aqui que eu falei para vocês, que entra com a questão histórica, o livro de Atos. Basicamente aqui seriam as epístolas dos apóstolos, né, vamos assim dizer, se bem que aqui está com as epístolas, né, que foram enviadas para as igrejas também, e basicamente aqui tem essas divisões, né. E aqui a gente chegou em outro assunto, né, então que faz parte inclusive dos temas daquilo que a gente estava propondo lá bem no conteúdo, por isso que eu não quis repetir para vocês o que estava escrito lá no conteúdo, porque ele já estaria basicamente aí. Então aqui a gente tem como nós obtemos a Bíblia. Ou seja, vai traçar aqui questões históricas de como a Bíblia ela foi simplesmente obtida. Então, como você pode ver, aí vai mencionar coisas, né? Como é que ele foi escrito, vai entrar em questão da cópia dos papiros, aqui, cópia, papiro, né? Que eram peles de animais. Então, vai trazer todas essas informações aí, basicamente. Isso daqui é umas coisas que estavam lá, como obtivemos a Bíblia. Então, vai entrar em toda essa questão aqui histórica de forma muito didática e resumida. E, continuando, né? Basicamente, vai entrar aqui em todos esses anos e nessas questões aqui, que eu não vou parar para ler cada um em detalhe, que eu estou apresentando aqui o livro para vocês. E basicamente aqui a gente tem vai abordar aqui basicamente como foi aqui o crescimento, vamos assim dizer, né? O original o crescimento da Bíblia em inglês, como a Bíblia em inglês ela foi se desenvolvendo, entendeu? Da onde que ela começa, né? Entra aqui na questão da Vulgata, aí vai falar de até sair aqui, por exemplo, de Genebra, vai entrar na questão da King James, American Standard. Aqui vai falar sobre a evolução, né, das traduções aqui que tem, inclusive, né, dentro da Bíblia em inglês. Então é a origem e o crescimento da Bíblia inglesa, ou seja, são as versões aqui que estão apresentando. E aqui a gente vai ter a comparação do cânon do Antigo Testamento com a Bíblia hebraica, com a Bíblia católica, a ortodoxa e a protestante. Os livros têm, quantos livros tem? E aqui vai tratar sobre as traduções bíblicas, né? Só que é claro que está apresentando as traduções bíblicas, como o livro em inglês, né? Está apresentando as traduções bíblicas em inglês, ok? E a versão que eu uso em inglês está bem aqui, que é a NLT, que é a NVT, que vocês conhecem no Brasil como NVT. Então aqui também está abordando sobre isso. Então tudo aqui tem o ano, tipo a descrição, é tudo muito assim, em forma de gráficos, né? Que é muito fácil de você tentar organizar e entender. E aqui vem 100 pessoas chaves na Bíblia. Então vou falar de 100 pessoas chaves na Bíblia, né? Aqui seria do Antigo Testamento, aqui vai vir do Novo Testamento, e a gente pode continuar aqui o livro. Basicamente, vamos encontrar aqui 100 orações, né, na Bíblia. Então, Gênesis, quais são as orações que se encontram em Gênesis? Êxodo e assim sucessivamente, né, até encontrar ali, basicamente, as 100 orações que elas são encontradas na Bíblia, então vai dar sempre o livro, a descrição, basicamente. Saindo daqui, a gente vem para tabela de pesos e medidas e de dinheiro também da Bíblia. Então aqui peso, né, basicamente vem de medidas também líquidos, aqui dinheiro, enfim. Então é uma tabela essencial para que a gente possa entender o que significava, né, como funcionava, os valores das coisas e os nomes de Deus. Os nomes de Deus, o significado desses nomes, a aplicação desses nomes e as referências bíblicas e os comentários em cima desses nomes bíblicos. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Jesus e os nomes de Deus. E aqui o Espírito Santo e os nomes de Deus. E aqui do lado tem, né, aquilo que Jesus acaba também sendo intitulado. É bem como o Espírito Santo. E aqui a gente tem agora 52 histórias bíblicas principais, por isso elas são chaves, né? E eu vou passar aqui também, reto para vocês verem. E aqui está apresentando toda essa questão das histórias bíblicas principais. E aqui a gente já chegou sem provas para a Bíblia. Ou seja, como é que a gente prova que a Bíblia é um livro autêntico, verdadeiro, real? E começa aqui a descrição arqueológica, né? Vai entrar muito na questão da arqueologia, a descrição de onde foi encontrado, a importância do porquê foi encontrado, quando, tudo isso. Vê que tem aqui a questão arqueológica, né? Então essa parte aqui é muito arqueologia, né? Os artefatos históricos de importância. E também tem a arqueologia do Novo Testamento, até da vida de Jesus, que a gente vai encontrar aqui também. É um livro excepcional, gente, maravilhoso.
Também vai falar do ministério de Paulo aqui, né? Muito bom. Os antigos manuscritos, os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, aqui, né? E, enfim, as antigas cópias do Novo Testamento, e assim sucessivamente. E aqui a gente tem, basicamente, uma linha do tempo da história cristã agora, né? A partir do século I depois de Cristo. E aqui está os anos, 100 anos depois de Cristo. E assim sucessivamente. E aqui começa a fazer a narração. Entra na questão da patrística também, né? E vai entrar, inclusive, na Igreja Ortodoxa, na Igreja Católica Romana. Entra também em vários outros pontos também. Inclusive dentro do protestantismo, a gente vai encontrar aqui quando ocorreu também a história da igreja, basicamente. Então, isso aqui é uma linha do tempo da história cristã. Então, vai lá desde o catolicismo, a grande cisão ortodoxa, vai entrar aqui na questão da reforma protestante, né? As figuras importantes durante o processo da reforma protestante. Então, vocês podem acompanhar aqui, basicamente. E agora a gente chegou aqui, basicamente, no Antigo Testamento, que vai tratar agora sobre, basicamente, 100 eventos do Antigo Testamento, que seriam eventos importantes na Bíblia. Por exemplo, aqui, evento 1, a criação de todas as coisas, e assim sucessivamente. Aqui tudo sempre é por tabela, então isso aqui é só do Antigo Testamento. E aqui a gente vê, por exemplo, a gente vai ver que tem aqui a criação, né, em detalhes. Gente, que imagem tão bonitinha! E aqui a gente tem a Arca de Noé por dentro, olha que legal! E é toda uma descrição aqui a respeito da questão da Arca de Noé. E daí a gente sai e vai para as 12 tribos de Israel, né? Então tem bastante informação aqui, tem linha do tempo também, e assim sucessivamente, né, a respeito das 12 tribos de Israel. Eu não vou detalhar tudo, porque senão a gente não sai desse vídeo, né? Vai ficar um vídeo muito longo, porque o livro tem muita informação boa aqui ainda para passar para vocês. Que é um livro que vale muito a pena adquirir. E aqui a gente tem basicamente a família de Abraão, de Isaac e de Jacó, vai entrar aqui na linhagem, né, das tribos de Israel. E aqui, olha só que interessante, bem aqui dentro dessa questão das tribos de Israel, por exemplo, aqui a gente vai encontrar um exemplo, Naftali, né? Então, basicamente, vai dar o tamanho da tribo, a localização, você vê que é o tamanho, né? Tamanho, a localização, a bênção ali de Jacó, a bênção de Moisés e notável, ou seja, eventos importantes envolvendo as tribos vão ser mencionados aqui. E, basicamente, aqui, sobre qual o significado do nome da tribo, qual era o símbolo da tribo, a pedra, a cor da pedra, a família também. Então, basicamente, isso aqui são tudo informações a respeito das tribos de Israel. E aqui a gente vem para o Êxodo. Olha que legal! E aqui vai falar, assim, basicamente como se fosse ali uma jornada, né, vamos assim dizer, pelo Êxodo, né? Aqui o Êxodo, a jornada, né, dos filhos de Israel, da terra do Egito até Canaã, por exemplo. E aqui a gente tem uma linha do tempo do dia, desde... Vai entrar aqui até no Monte Sinai, e as pessoas chaves também. Olha mais uma cena aqui do tabernáculo. Olha o sumo sacerdote, gente, que roupa bonita! E aqui tá ao mesmo tempo, né, falando aqui, descrevendo as tribos de Israel também, mais uma vez, quando elas se encontram ali nessa questão ali do tabernáculo. Gente, que imagem bonita. Tá vendo essa numeração? Essa numeração, caso você não saiba o significado, né, dessas coisas, dos utensílios, de qualquer objeto, ou aqui na roupa do sumo sacerdote, você pode vir aqui, porque aqui tá a descrição delas. E continuando aqui toda a descrição do tabernáculo com imagens, né, visual. E as coisas que continham dentro do tabernáculo também, né, aqui os pães da proposição, o candelabro, basicamente a Arca da Aliança, né, aqui, e assim sucessivamente. O altar de bronze, esse daqui, que é a Arca da Aliança. Então vai trazer toda essa questão. Olha que lindo, gente! A King James, a Bíblia de Estudo de Roma, ela traz uma imagem também muito maneira do sacerdote, muito parecida com essa. E aqui a gente tem também o tabernáculo, toda uma questão estratégica para quando você estiver estudando a Bíblia, você visualizar também. Eu gosto muito de visualizar as coisas, não sei vocês, mas eu gosto muito. E aqui a gente tem os sacrifícios, inclusive, que ocorriam no tabernáculo, né, com os sacrifícios que ocorriam lá, quais eram ofertas. Então aqui os sacrifícios também, os significados, eles também vão estar descritos aqui. E aqui vai mencionar sobre a Arca da Aliança, né? E a gente vai aprender também sobre a jornada, né? A trajetória da Arca da Aliança, ali basicamente do Monte Sinai, basicamente. Vai entrar aqui toda nessa questão. E a gente também entrou aqui nos 10 mandamentos, registrado lá em Êxodo 20, do verso 3 ao 17. O comando, basicamente o exemplo bíblico desse comando e como você aplica esse comando hoje, por exemplo, nos tempos modernos, basicamente. E aqui a gente entrou no livro de Juízes. E aqui a gente vê, ó, Israel desobedece, Israel é oprimido, Israel chora, ou clama, vamos assim dizer, a Deus. Então Deus, ele basicamente liberta Israel, Israel é livre, Israel fica em paz, Israel desobedece, fica um ciclo sem fim dentro do livro de Juízes. E aqui você tem quais seriam basicamente os juízes, o nome do juiz, a descrição basicamente desses juízes, né? E o ano que esses juízes eles reinaram ali, o que aconteceu no reinado desses juízes. E aqui a gente tem as festas bíblicas, você pode ver aqui, ó, a Páscoa, né, que é Passover em inglês, e em hebraico Pessah, e assim sucessivamente.
as festas dos pães sem fermento, basicamente, Reg Hamazote, Reg Ha Hamazote, e assim sucessivamente. As festas. Então aqui tem as festas, quais são a data da observação dessas festas no calendário judaico e também no calendário gregoriano, para as pessoas tentarem entender. A descrição bíblica, onde que se encontra dessas festas, os mandamentos, as informações gerais a respeito dessa festa, Jesus e essas festas também, e também fatos fascinantes a respeito dessa festa. Então tá tudo bem aqui do lado. E aqui no lado, na lateral, a gente também tem aqui, que é a Shavuot, o Pentecostes e tudo muito mais. E aqui continua também a mesma linha com a questão dessas festas judaicas. E aqui existe o calendário das festas judaicas, né? Olha que legal, o calendário das festas, né? Dos feriados judaicos, tudo aqui também como cai aqui no calendário. E agora a gente vai entrar aqui nas questões dos profetas. Os profetas de Israel. Para quem esses profetas profetizaram. E a data que eles profetizaram. E a localização em que eles profetizaram. E aqui a mesma coisa, quando se trata do Reino Unido. Aqui já vai entrar na questão dos reis de Israel. O Reino Unido. E aqui a gente tem o reino dividido. E aqui o nome dos reis. Se ele era um rei bom ou o rei ruim. Reinou de quando até quando. Como é que foi o fim da vida deles. Qual a referência bíblica. Tudo isso aqui. A gente pode encontrar aqui. E bem aqui atrás a gente tem reis e profetas, né? A linha do tempo onde vai traçar o rei de profeta e também aqui a questão dos profetas profetizando, né? Em que tempo? Porque para quem lê, às vezes, o livro de Samuel, de reis e de crônicas pode se sentir perdido. Onde que esse profeta precisou, qual o período? Então já está tudo aqui no esquema. E isso aqui serve para te auxiliar nos teus estudos bíblicos, por isso isso aqui é fascinante. E aqui a gente chegou no Templo de Salomão agora, a descrição basicamente do templo também com imagens. Ai gente, que coisa linda. Vou deixar aqui para vocês verem mais um pouquinho, olha, é muito bonito. E aqui a gente tem o pelo templo, né? Assim como o tabernáculo existe essas numerações, elas vão indicar e descrever qual o significado, ok? E a gente vai ter aqui basicamente Jesus e o templo, né? Nascimentos e tudo muito mais. Tem uma alusão aqui do Salmo 23, basicamente, aplicação e tudo muito mais, porque tem ligação com essa questão ali do templo. E aqui a gente entra na questão do livro de Daniel, onde vai falar sobre a estátua do livro de Daniel. Lembra daquela estátua lá do livro de Daniel? Pois bem, essa estátua aqui, ela vai narrar coisas assim, né? Por exemplo, ali a cabeça, a gente tá vendo aqui, ó, a cabeça, né, de ouro fino, era quem, gente? A Babilônia. Qual o ano da Babilônia? E aqui também tem o peito e braços de prata, era quem? Medo-Pérsia. Aqui vai falar sobre bronze, né? E coxa aqui, né, de bronze, basicamente, é a Grécia. Vai falar a barriga, né, e a coxa, que seriam de bronze, que seria a Grécia. Pernas de ferro e pés de ferro. E de barro também, que é um reino dividido de Roma. E a pedra, que seria ali o reino eterno de Deus. O Messias, ele acaba sendo essa pedra de tropeço, a pedra, paf! Gente, muito bom essa alusão aqui do livro de Daniel. Tem a linha do tempo aqui também traçando o fundo histórico também. E vai falar sobre a visão das bestas aqui também do livro de Daniel. Ou seja, esse livro vem para te ajudar a você tentar organizar aquelas partes que parecem complicadas da Bíblia. Então, muito legal essa descrição. E aqui a descrição de cada um deles, que aqui está sendo narrada bem aqui, ó, nesse começo. Aí cada um deles aqui, ó, sendo narrado. Muito legal mesmo. E aqui, né, a pedra, enfim. E tudo sempre acompanhando uma linha do tempo. E, enfim, aqui a gente tem, basicamente, a estátua, né, as visões da bestas também. Aqui vai falar, né, o sonho de Nabucodonosor, por exemplo, a visão de Daniel, os reinos, e aqui vai falar, né, a cabeça, basicamente o peito, os braços, belly, né, que seria a barriga, e a coxa, as pernas, basicamente, de ferro, e os pés, né, e aqui a pedra. E aqui o animal que representa eles, e quais eram os reinados que estava sendo abordado. E a gente chega aqui no Novo Testamento. E no Novo Testamento a gente já vai começar com a genealogia de Jesus. Muito bom. Você acha que essa genealogia é só isso? Não, peraí que eu tenho que empurrar para cá também, porque é uma genealogia enorme. Olha que lindo, gente. A genealogia dobrável de Jesus. Olha, é grande, é lindo demais. E aqui atrás tem mais, né? É muito bonito. Ai, gente, é maravilhoso. Mas e se estudar sua Bíblia traçando aqui já de forma... Alguém já deixou aqui de forma mastigadinha pra gente, né? Aqui, vou abrir aqui do outro lado para vocês verem aqui o mapa também. Isso aqui é tudo a genealogia de Jesus. É um traço aqui maravilhoso. Eu fiz até um vídeo uma vez falando sobre essa questão, né? Porque não é uma questão assim tão simples, tá? Então, quando a gente começa a traçar a questão bíblica, fica muito mais fácil da gente tentar entender. E aqui no Novo Testamento, né, a gente vai começar, basicamente, com 100 profecias cumpridas por Jesus. Então, aqui tá as profecias, aqui tá no Antigo Testamento as referências, e no Novo Testamento o cumprimento dessas profecias. E aqui tem a colorização, essas cores aqui tem a ver com as palavras-chave daqui, dentro desse texto. E a gente tem a vida, né, o ministério de Jesus,
sendo narrado aqui também, e a comparação, obviamente, a morte e a ressurreição. E tudo sempre comparando, tá, gente? Profecia, o Antigo Testamento e as referências, né, também, e o cumprimento, basicamente, em Jesus. E a gente tem os títulos e atributos, né, que foram dados a Jesus, basicamente. Títulos e atributos aqui. O eventos da vida de Jesus, também, desde o nascimento, quando era criança, o batismo, e assim sucessivamente. A referência bíblica. Quando você quer estudar a respeito de um tema específico, tá tudo aqui. Os milagres de Jesus também aqui. Os milagres, né? Por exemplo, o homem que foi curado de lepra, com a referência bíblicas, tá tudo aqui. As parábolas de Jesus também. Quais foram as palavras de Jesus? Que todas as parábolas, né, que ele deu ali dentro de Mateus, Marcos, Lucas, né, no Evangelho. Então, básica. Aí você deve dizer, gente, João não tem parábolas, não? Não. Então tá sendo narrado aqui, né? Por exemplo, tem várias as parábolas aqui, que é narrada do filho pródigo e assim sucessivamente. E aqui a gente tem as bem-aventuranças, né? Quem Jesus disse que seria bem-aventurado, ou que o Novo Testamento fala que seria bem-aventurado, então tá tudo aqui. E o que significa ser bem-aventurado? Então tem toda uma explicação ali. E agora, a gente vai, depois das bem-aventuranças, a gente vai para os 12 discípulos. E aqui vai lá, quem eram os 12 discípulos, o que precisava ser ali, o que você precisava ser para ser um discípulo de Cristo, basicamente, e toda uma descrição aqui. E aqui a gente tem os nomes, basicamente, a personalidade, o caráter, se eles tinham alguma posição, né, o encorajamento de Jesus, as lições que eles receberam, quais eram as histórias deles. Então começa aqui, ó, com Pedro, e assim sucessivamente, ó, João. Enfim, aqui são basicamente os traços dos discípulos de Jesus. Bom, e outros discípulos também no Novo Testamento, ou seja, outros discípulos que seguiram Jesus. Cleopas, Tiago e assim sucessivamente, né, que é James, né? E os apóstolos, evangelistas, professores também, por exemplo, Apolo, Aquila, e importantes líderes também. E aqui começa a ser narrado. E a gente tem agora a oração do Senhor. Qual era a petição? Qual é a oração do Senhor? Qual é o atributo de Deus sendo destacado nessa oração? Qual é o significado dessa oração? Um exemplo aqui, por exemplo, a oração do Pai Nosso, que começa, ela vai destacar ali basicamente o amor de Deus, o amor de Pai, né? Enfim, e aqui tem toda uma explicação também. Agora a gente chegou também, tá achando que só tem o templo de Salomão? Claro que não! A gente também tem o templo de Herodes, né? Bem visualizado. Que lindo, gente. E aqui a gente tem, né, toda uma descrição do templo de Herodes, né? 20, aí você vê, a construção dele começa 20 antes de Cristo e 70, vai até a era 70, lembra? Porque foi destruído na era 70? Então, tem tudo aqui. E o templo de Herodes, todas as informações, né? Muito legal. E aqui a gente tem, basicamente, o domingo de Ramos, a Páscoa. Todo um traço aqui, porque vai culminar a partir desse evento muito importante na crucificação de Jesus. E aqui a gente vai ter as horas de Jesus na cruz sendo narrada. Tudo detalhadamente. Depois a gente tem as evidências da ressurreição, basicamente. E questões, por exemplo, céticas, objeções céticas, e aqui você tem a resposta a essas objeções céticas. Então existem diversas objeções céticas. Jesus era, por exemplo, a imagem da mitologia. Lembra daquele pessoal que fala que é a cópia de Mitra? Então, que dá a resposta dessas questões, né? E em cima da evidência da ressurreição e todas as objeções céticas sendo respondidas aqui lateralmente. E a gente também vai ter 100 eventos de Atos e Apocalipse, 100 eventos que aconteceram em Atos e Apocalipse, que são importantes dentro da narração do Novo Testamento, fazendo uma ligação com o Apocalipse. E aqui a gente vai ter agora a armadura de Deus, né, que a gente encontra lá em Efésios, olha que legal, e tem todo esse desenho aqui. E também vai trazer o capítulo do amor, que é de 1 Coríntios 13, né, então, o que é o amor, né, o que o amor é? O amor é paciente, e o amor não inveja, e assim sucessivamente, aqui, como para amar, e a base das escrituras, né, bíblica, onde se encontram esses textos. Também vamos entrar no fruto do Espírito, que é encontrado lá em Gálatas, que vai falar dos frutos, a definição desse fruto, a descrição desse fruto, a palavra grega que é utilizada ali no texto bíblico, né, do Novo Testamento, e a descrição, onde está na escritura, basicamente. E aqui vai entrar na questão dos frutos do Espírito. Eu estou muito apaixonada por esse livro, vocês não têm ideia. Aqui vai entrar nos heróis da fé, basicamente, de Hebreus 11, né? E olha que eu acabei de sair do livro de Hebreus. Ah, que legal. Então vai trazer aqui a descrição, né, desses heróis da fé e aonde que eles se encontram, né, a referência bíblica e também onde eles são citados no livro de Hebreus. Bom, depois disso a gente tem as 7 igrejas do Apocalipse sendo narrada exatamente aqui. Ou seja, essas 7 igrejas, né, porque o Novo Testamento é tipo uma carta circulante que parou na mão dessas igrejas, tá? Era uma carta circulante. Então a gente tem aqui esse grau de importância. Essa carta para a igreja, qual a igreja, por exemplo? Aqui a igreja de Éfesos. E aqui qual era a sua força, qual era a sua fraqueza, né? Qual foi a instrução que ela recebeu, qual foi a promessa que ela recebeu e qual é o fundo de informação a respeito, por exemplo, dessa igreja, da cidade dela, que é uma questão mais histórica também, para as pessoas tentarem entender. Então essas igrejas estão sendo narradas aqui também. E aqui tem
basicamente as 4 visões do fim dos tempos, que é basicamente visões protestantes, porque pelo que eu li aqui, nenhuma delas se encaixa no catolicismo, né? Mas aqui tem, por exemplo, pré-milenismo, né? O dispensacionalismo, o amilenismo e o pós-milenismo. A Igreja Católica ela já tem uma visão tanto mais complexa do que isso, então não retrata. Acredito eu que possivelmente a Igreja Ortodoxa também, não tenho certeza, mas a Igreja Católica é mais complexa dentro dessa questão. Ela não se encaixa em nenhuma dessas questões aqui, dessas visões protestantes do Apocalipse. Mas enfim, entrando aqui agora, a gente vai entrar aqui, ainda continua, né, nessa questão das visões. Aí tem aqui, por exemplo, porque toda uma questão que é perguntada a respeito dessas visões, elas são respondidas aqui na lateral, do dispensacionalismo, do pré-milenismo, do amilenismo e do pós-milenismo. E, posteriormente, a gente tem aqui um glossário, né, de palavras, que são extremamente ali importantes. Palavras que têm a ver com os fins dos tempos, ok? Uma descrição, basicamente assim, do glossário aqui, tudo que tem a ver com os fins do tempo. E aqui a gente tem, no final, uma descrição bíblica do céu. Então você tem a descrição bíblica, a referência bíblica também. E também tem a descrição bíblica do inferno. E agora a gente vem para os mapas. Olha, gente, que mapa maravilhoso. Aqui a gente tem um mapa do Oriente Médio e Ásia Central. Janela 1040, basicamente, aqui no mapa. E olha só, gente, que maneiro. Nossa, quando você estuda a Bíblia, você abre esse mapa, já fica visualizando. É muito legal. E a gente tem aqui, basicamente, o Oriente Médio, né? Ou seja, antes, no tempo bíblico, e como é que ele está agora, ou seja, na modernidade. Também está aqui do lado para você identificar os lugares que seriam referência bíblica, porque muitos deles mudaram de nome. E a gente tem aqui a Terra Santa, né, que é Jerusalém. Vai retratar muita questão aqui da Terra Santa. E a gente tem o antes e também o agora, como é que ela está agora. A Terra Santa na época em que o reino era unido. E a gente tem a Terra Santa também na época que o reino foi dividido. E quando você começar a estudar, né, os profetas, o livro de Reis, né, de Crônicas, vai trazer aqui também o Império Assírio. E aqui você vê, né, quando o Império começou a existir, como é que ele estava se expandindo, Israel e como é que estava Judá. E a gente continua tendo aqui, né, a mesma questão do Império Assírio. E depois a gente tem a Babilônia, que é o Império Babilônio, e Persa junto. O Império Babilônio e Persa também sendo retratado. E aqui a gente tem o Oriente Médio, ou seja, fatos e pessoas que eram fascinantes ali, descritas nessa questão do Oriente Médio. A gente vê que vai falar de Abraão aqui, a Torre de Babel e tudo muito mais. E aqui é basicamente onde Jesus andou. Onde Jesus andou antigamente e qual é os lugares hoje, agora, né? Um upgrade no mapa. E aqui a gente continua tendo, né, uma outra visão, que é o mundo dos primeiros cristãos, antes e agora também. Os primeiros cristãos, né? Ai, gente, esse livro é muito informativo. E aqui a gente tem também, basicamente, a jornada de Paulo, né? As viagens e missionárias também de Paulo vão ser descritas aqui nessa jornada de Paulo. A primeira viagem dele, a segunda, a terceira, quando ele foi para Roma, né? E assim sucessivamente. E aqui a gente tem, né, as viagens missionárias, né, viagem missionária e tudo muito mais. E aqui a gente chega no cristianismo, cultos e religiões, que também é abordado dentro desse livro. Então, é basicamente dentro do cristianismo, cultos e religiões. E você vê que aqui tem, basicamente, comparações de denominações. Aqui já começa, né, a falar que cristianismo bíblico, basicamente, e o que eles não consideram cristianismo bíblico aqui? Testemunha de Jeová, mormonismo, adventista do sétimo dia, e outras igrejas aqui que estão sendo citadas, que eu nem sei aqui em inglês, tá? Que eu nunca ouvi falar no Brasil, por exemplo. E aqui a gente tem, basicamente, a nova era também, a era Wicca, né, enfim, e toda aqui uma questão, o Islã, e assim sucessivamente. Tem também aqui uma comparação aqui de questões do islamismo, a questão da Suna, do Islã, as nações hoje que elas são basicamente islâmicas. Enfim, vamos entrar aqui na questão do judaísmo, da Cabala, também judaica, o hinduísmo, enfim. Então, toda uma questão, até budismo, são, na realidade, religiões comparadas, né? Foi até uma disciplina que eu tive na universidade. E depois a gente vai entrar agora, propriamente dito, na comparação das denominações que seriam consideradas cristãs, tá? Igreja Católica, Igreja Ortodoxa, Igreja Luterana, Igreja Anglicana, são consideradas igrejas bíblicas, Igreja Presbiteriana, Metodista, Anabatista, Congregacional, que eles consideram cristãs, ainda que eles têm essa divergência de pensamento, Batista, essa igreja que eu não conheço, porque a gente não tem no Brasil, Pentecostal, enfim. Depois disso, a gente vem para... É muita informação que tem nesse livro. Olha que legal, a família uma árvore que basicamente das denominações, de como ela foi surgindo as denominações. Caraca, muito maneiro. E aqui a gente tem doutrinas essenciais, tá? Você vê uma das doutrinas essenciais aqui, que vai entrar, seria a questão da doutrina da Trindade, por exemplo, vai ser abordada aqui. Um monte de questão vai ser abordada aqui. Questão do nascimento virginal. São aquelas doutrinas que quase todas as denominações que são consideradas cristãs, elas concordam, tá?
E muitas outras doutrinas que são abordadas aqui, mas eu não vou ler uma por uma. Enfim, gente, o livro não termina. Aqui a gente tem agora islamismo e cristianismo. Antes disso, a gente só tinha uma página ali, praticamente entrando só na explicação. Isso aqui é só na explicação da Trindade, tá? Olha só que maneiro. Isso aqui é só o capítulo da Trindade para explicar a doutrina da Trindade. Que legal. E aqui a gente tem, basicamente, islamismo e cristianismo, ou seja, vai fazer a comparação, entendeu? Quem é Deus no cristianismo, quem é Deus no islamismo, por exemplo. Sobre as escrituras sagradas, os profetas, basicamente. Práticas, rituais, enfim, muita comparação. E aqui, basicamente, é onde a gente vai estar chegando aqui já no fim, né? E aqui, como você lidar, por exemplo, inclusive, com o islamismo, tá? Como, tipo assim, alguém vai lá tentando te islamizar. Então, existem questões aqui que você pode responder ao Islã. Do porquê que você não crê no islamismo. E aqui tem o glossário, inclusive, islâmico também, e árabe de termos, por exemplo, sunna, lá, o significado, e toda uma questão. E aqui a gente já tem outras questões que tem a ver com aquelas questões que nós estudamos ali. Então é muito mapa, gente. E aqui a gente termina. Olha que livro maravilhoso. E eu provavelmente vou adquirir outros livros deles. Olha quantos livros a Rose tem em publicação e temas específicos também. Gente, esse livro é maravilhoso. Muito feliz de ter adquirido ele. Muito feliz mesmo. Quem dera se tivesse uma versão dessa em português aí para que vocês possam também estudar, porque facilita muito no seu estudo bíblico. Então eu vou deixar aqui basicamente, esse livro aqui maravilhoso. Quem conseguir adquirir lá da gringa, vamos assim dizer, para mim é muito fácil, eu tô aqui na Austrália, mas vale muito a pena. É um livro maravilhoso. Eu não sei ler inglês. Gente, hoje tem várias ferramentas que você pode até bater uma foto que a sua página vai ser traduzida automaticamente, então você não tem desculpa. Então deixa aí, por exemplo, essa dica aqui para vocês de livro que é muito bom mesmo.